Senhores e senhoras, boa tarde. Essa live foi pensada e organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará, SINTEP, em especial, subsede Cametá, como uma instituição plural, apartidária e democrática, autônoma, ao longo de seus 37 anos, sempre engajou na luta por uma educação de qualidade, laica, humanizada para os nossos alunos e para os trabalhadores da educação. Nesse sentido, por estarmos vivendo um momento ímpar no nosso município, um momento em que nós precisamos dialogar com os candidatos a prefeito de Cametá, chamamos os candidatos a prefeito e os nossos candidatos e candidatas a vereadores são filiados ao SINTEP, porque nós não teríamos como atender a demanda das dezenas de candidatos que temos a vereadores. E aí nós primamos por convidar somente os nossos filiados, tá? Nesse momento, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras farão a entrega da carta proposta, onde consta todos os documentos, onde nós colocamos os nossos anseios para a educação pública do município de Cametá. E esperamos que o pleito de 2021 a 2025, o prefeito que seja eleito, ele respeite e coloque em prática as nossas propostas, porque todas foram elaboradas, pensadas com muita responsabilidade. E contamos com a compreensão, com a responsabilidade e o compromisso do prefeito eleito pela sociedade cametaense. A live tem o objetivo de abrir um diálogo com a sociedade e a comunidade escolar, e aí nós precisamos que esse compromisso ele seja traçado e ele seja realmente os candidatos a prefeito se comprometam em colocar em prática tudo aquilo que for para o bem da educação e de todo o contexto e estrutura da educação cametaense. Na área da educação, primamos por escutar as propostas dos candidatos sobre as melhorias da qualidade. Então, nós vamos chamar daqui a pouco, para compor a mesa, os 3 candidatos das coligações do município de Cametá, e aí cada um terá entre 7 a 10 minutos para fazer a sua colocação, para falar sobre suas propostas para a educação do município no pleito 2021 a 2025. Para esta live, também convidamos algumas instituições. Aí nós chamamos as principais instituições da sociedade, Diocese de Cametá, Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado do Pará, Instituto Federal do Pará, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cametá. De todas as instituições, eu não sei se tem alguma aqui presente, mas a Diocese de Cametá mandou uma justificativa, tá? Na pessoa do bispo Dom José Altevir da Silva. Neste momento, eu quero chamar para compor a mesa o senhor
Vitor Correia Cassiano, da coligação Cametá para Frente com a Força do Povo. Da coligação Cuidando de Cametá de Ponta a Ponta, o senhor Clédson Herádio Andrade Teles. Pode sentar aqui. Pode ser para esse lado aqui, Cleitinho. Da coligação Cametá no Rumo Certo, o professor José Valdoli Filgueira Valente, o seu representante, que aqui está o professor José Domingos Barra Fernandes. Tá. Eles farão a fala deles, né? Claro que através de sorteio, né? Professor, tire. Então, o primeiro a falar será Vitor Correia Cassiano. Em seguida, Clédson Herádio Andrade Teles e depois o professor José Domingos Fernandes Barra. Antes de iniciarmos a fala dos candidatos, o Sintep, em nome de todos os educadores, trabalhadores e trabalhadoras da educação, queremos nos solidarizar com todas as famílias que tiveram perdas para o Covid-19, né, vitimados pela grande pandemia. A todos a nossa solidariedade, né, e peçamos a Deus que nós consigamos vencer essa grande batalha, tá? Eu passo a palavra agora para o Vitor Correia Cassiano, que fará a sua apresentação, né, falará das suas propostas entre 7 e 10 minutos. Né? Alguém vai estar cronometrando e, a partir daí, tem 3 minutos de acréscimo. À vontade. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, podendo participar desse evento, onde a gente vai poder estar explanando aqui um pouco do nosso pensamento, das nossas propostas e também estar acolhendo a reivindicação do sindicato que representa a classe dos profissionais da educação. Sou Vitor Cassiano, sou administrador, tenho 28 anos de idade, formado em gestão desde 2012. Retornei a Cametá depois de formado para trabalhar no grupo de empresas da nossa família, o Neto Confecções. Entrei na vida pública na campanha passada, municipal, quando fui candidato a vereador pelo MDB, concorrendo na chapa em que o nosso candidato era o Zé Fernandes, do MDB. E a gente começou ali a fazer uma relação muito próxima com a nossa população, já atendendo
as pessoas na loja, a gente observava carências que o nosso município possui relacionada à empregabilidade da juventude e outras situações. Já em 2018, eu recebi um convite pelo atual governador do estado para ser candidato a deputado estadual, e o nosso município de Cametá me deu a honra de ter sido o candidato a deputado mais votado da história. Só no município de Cametá foram 9.601 votos, e no estado inteiro aproximadamente 21 mil votos de pessoas que já sinalizavam ali que queriam uma mudança. A gente, infelizmente ou felizmente, Deus entendeu que ainda não era o momento de eu ter o mandato, mas fui convidado a ser diretor do nosso hospital regional. Entrei pela porta da frente, fiz um bom uso do recurso público da saúde, e naquele momento a gente conseguiu combater essa pandemia, que foi uma doença terrível que assolou o nosso município. Cametá foi o terceiro município em número de casos, e mesmo com a quantidade enorme de casos, a gente conseguiu ser um dos municípios com a menor taxa de letalidade desse vírus. Em 2020, no início do ano, após a pandemia, eu decidi pedir a descompatibilização do hospital para caminhar pelo nosso município. Ouvi as demandas da nossa população, o sentimento que paira no nosso povo da necessidade da gente ter uma gestão municipal que seja comprometida com o bem-estar da nossa população, entendendo das dificuldades, e a gente conseguiu, no período de aproximadamente 90 dias, visitar mais de 300 localidades, onde em diversas reuniões com comunidades, entidades representativas de classe, profissionais autônomos, profissionais da educação, profissionais da saúde, nós ouvimos as demandas da nossa população. Já no prazo da Justiça Eleitoral, nós registramos a nossa chapa do MDB 15, onde eu tenho o vereador Enio como vice na chapa, e a gente levou de volta até o nosso município as propostas, levando em consideração o que foi ouvido durante a pré-campanha. E nós elaboramos um plano para a educação, e é esse plano que a gente veio discutir aqui hoje. E também essa visão, a visão levando em consideração que o nosso município, Cametá, 385 anos, possui uma diversidade, uma especificidade com relação à logística, com relação à forma em que a nossa população vive. 60% da nossa população mora e reside na zona rural e na zona ribeirinha, e são as localidades onde a gente observa o maior abandono pelo poder público municipal, onde as infraestruturas das nossas escolas estão totalmente avariadas. As comunidades reclamam muito sobre a falta de merenda escolar regular. E também foi muito citado o problema da falta da participação democrática das comunidades escolares na gestão. A gente levou esses pontos em consideração e montamos os planos, o nosso plano da educação, baseado principalmente nesses quesitos apontados pela própria população. E não tem como fazer uma boa gestão, uma gestão que leve em consideração critérios técnicos para ser implementados durante os 4 anos da gestão, sem um bom planejamento. E planejar a educação é fundamental por levar em consideração a especificidade da nossa região, que 60% do nosso povo reside nas localidades, e em contrapartida a gente vê que a maior parte desses recursos, dos nossos recursos da educação, aproximadamente 13 milhões de reais por mês, não são investidos nessa proporcionalizada. A educação, na sua gestão, perpassa pela necessidade de um investimento na administração da secretaria,
pois uma estrutura organizacional enxuta, funcional, em que a gente consiga, num curto período de tempo, sanar os problemas que são básicos, os problemas que são, há muitos anos, fonte de muito embaraço para a nossa população, devem ter e ser aqui a prioridade para a próxima gestão. As infraestruturas das nossas escolas são um gargalo pelos profissionais da educação, pela comunidade escolar e pelos alunos. Escolas que não possuem refeitório, escolas que não possuem banheiro. Em pleno século XXI, a gente observa uma enorme quantidade de escolas funcionando ainda em barracões de comunidade e escolas no nosso município funcionando dentro da casa de professor, em condições insalubres de um professor conseguir ministrar uma aula com qualidade, com dignidade e com condições dos nossos alunos da educação básica, que é a educação que forma e que serve de base para o futuro aprendizado, é o que a gente observa que tem faltado muito na gestão do nosso município. Merenda escolar. Todo mês o recurso da merenda está na conta, mas diversas localidades, a distribuição da merenda ela foi irregular. Um kit apenas entregue neste ano. Em junho, no papel era referente a fevereiro. Março, abril, maio, o recurso entrando na conta, sendo empenhado todo mês, professor, diretor de escola tendo que escolher para as famílias que iriam entregar. E muitos alunos não tiveram acesso aos quase 3 milhões de reais que entraram neste ano para a compra da merenda escolar. Transporte escolar. As aulas estão paradas desde o início da pandemia. Todo mês o recurso entra na conta. Esse recurso está sendo gasto, mas o transporte não acontece porque as aulas estão paradas. A demissão dos professores temporários aconteceu e todo esse recurso tem entrado na nossa conta da gestão e a gente não consegue ver o investimento na melhoria da infraestrutura das escolas, aproveitando o período em que as aulas estão paradas. Muitas escolas, nesse momento, estão sendo invadidas pelo mato, escolas foram saqueadas durante o fechamento das aulas e a gente não conseguiu observar a atuação da gestão da Secretaria de Educação em colocar uma equipe à disposição da manutenção da escola. Cametá possui aproximadamente 50% dos seus conselhos escolares inadimplentes e pouco também foi feito para que a gente consiga receber mais orçamento para custear as despesas de funcionamento da nossa educação, da nossa escola. A educação, ela perpassa também por problemas que são peculiares do bom funcionamento, dos recursos humanos e também da condição dos nossos professores. Falta 2? Da condição dos nossos professores de dar uma boa aula. O plano de cargos e salários é uma necessidade de ser rediscutida no nosso município. A remuneração pecuniária para os nossos professores, baseados na avaliação do desempenho das escolas, ainda é uma realidade que não acontece. A política tem influenciado negativamente para que essas decisões causem impacto negativo lá na base, onde funciona na sala de aula. Muitas escolas, a gente observa a evasão escolar e também o mau desempenho dos alunos. O nosso IDEB deste ano ficou em 2,4. O adicional de deslocamento para os professores que vão até as localidades mais distantes do município também deve ser uma prioridade que a gente vai estar colocando à disposição dos nossos professores. E também um projeto para cuidar da saúde do nosso trabalhador, do professor, dos profissionais da educação e dos nossos alunos. Acompanhamento psicológico, fonoaudiólogo e terapia ocupacional é uma necessidade que a gente precisa
para o bom desempenho dessa relação da educação. Escola de tempo integral. Parece uma utopia, mas é sim uma possibilidade onde a implantação de um projeto piloto, onde a gente consiga colocar no nosso município de Cametá uma educação que transforma, que seja pautada sim em dar boas condições para que nossos alunos consigam ter um ensino com mais dignidade, com merenda escolar, com transporte escolar. A gente só tem nesta eleição essa chance de mudar esse panorama. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao candidato Cleidinho. Pedir licença para tirar a máscara. 10 minutos é muito pouco para quem é filho de professora, é casado com professora e vive a educação desde o seu nascimento. Eu sou daquele tempo que a mamãe nos deixava com as amas, com as nossas mães de leite, para poder ensinar. E é tão lindo isso. Hoje a mamãe está com 73 anos, ainda fala em lecionar. Incrível, incrível. 10 minutos é muito pouco. Eu vou perder uns segundos, que eu vou entregar nosso plano de governo aqui, completo, para a mediadora, para o nosso representante do nosso prefeito, Zé Domingos, para o nosso amigo Vitor Cassiano. Certo? Muito obrigado, desculpa aí ter passado na frente da imagem. Mas assim, pessoal, eu sou Cleidinho Teles, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Tenho meu vice evangélico Juniel dos Santos, é vereador também, sou vereador de segundo mandato, fui presidente da Câmara, assim como o Juniel foi. E o nosso plano de governo, ele está pautado em dados financeiros e concretos. Nós, jamais sendo presidente da Câmara, eu com o Juniel, jamais eu montar um plano de governo que pudesse ter deslizes econômicos e pudéssemos ser desmentidos daqui para frente. Mas o PT, ele tem um legado aqui em Cametá, tão grande na área da educação, e que se eu fosse ficar falando aqui, eu ia perder meus 10 tempos e não entrar nas nossas propostas. Mas assim eu vou lembrar algum modelo democrático de gestão que foi nos nossos 2 mandatos que teve, que mudou a filosofia da educação aqui no município de Cametá. Nós temos a Oficina do Educador, Casa da Cidadania, Escola Arte Mestre Cupijó, Projeto Cametá Tapera, Projeto Porto Feliz. Esse Projeto Porto Feliz, para quem não sabe, foi quem começou o transporte escolar no nosso município. Foi uma ideia de um professor lá do Tauajó, Quaresma, prefeito desse município, que transformou a questão do transporte escolar no nosso município. E deu oportunidade a quem vinha de remo do Tauajó a Curuçambaba a poder ter espaço, a poder ter força de vontade de estudar e aprender. Eu não estou mentindo, porque eu tenho muitos amigos aqui, inclusive aqui na mesa, que são oriundos do nosso interior e que sofreu e que passou mazela na vida para poder estudar. E hoje é doutor, hoje é mestre, e graças a muitos desses projetos que nós podemos estar aqui junto com essas pessoas maravilhosas. Eu tenho um grande... Eu tenho uma grande lembrança de um projeto que o Quaresma implantou, que foi o Cametá Tapera, que eu acho que muitos aqui, nessa sala, participaram dele, né, professor? Um projeto que até hoje, onde a gente vai, seja na Tomásia, no Pindabalmirim, ou aqui no Cuxipiari mesmo, é lembrado. E com orgulho, eu fui aluno do projeto Cametá Tapera, as pessoas falam. É uma elevação de escolaridade e que eu fiquei muito triste, professores aqui, pelo grau de analfabetismo que ainda tem em Cametá.
mesmo com todos os investimentos. Cametá é um curral de universidades públicas e particulares, é um celeiro de grandes homens e mulheres da educação. Mas, infelizmente, ainda temos muito analfabeto nesse município. E nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos o compromisso de, pelo menos, diminuir para bem pouco essa taxa de analfabetismo. Eu, como prefeito, nós vamos trabalhar isso, né, professor? Nós vamos trabalhar isso para que a gente possa, de uma vez por todas, colocar Cametá no rumo certo. Cametá que as pessoas querem, que as pessoas possam ter esperança. Eu vou falar alguns pontos do nosso plano de governo, eu já passei aí, mas aqui, eu tenho um sonho, desde quando eu fui vereador, o Dael estava na gestão, que a gente trabalhou para fazer a primeira escola de tempo integral nesse município. Inclusive, nós chegamos a ver a área, né? Mas a escola de tempo integral não é para fazer competição. A escola de tempo integral é para dar condições iguais para nossos filhos, os nossos netos, filhos de trabalhadores e pescadores das periferias dessa cidade. Fazer com que eles e os pais deles tenham tempo para poder se relacionar e poder construir uma parte de cidadania escolar. Nós temos esse projeto há muito tempo e agora, graças a Deus, daqui 2021, se Deus nos permitir, nós vamos colocar em prática. Nós queremos também criar a primeira escola de aplicação universitária de Cametá para os nossos alunos do ensino fundamental. Atrelado às universidades, uma das maiores a maior universidade do estado do Pará aqui, fazer a parceria para que a gente possa ter os nossos alunos também com qualidade de disputa em toda e qualquer área, seja privada ou pública. Eu fico muito triste, vereador Enio, porque às vezes os nossos filhos e os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras não têm a mesma oportunidade. Eu nunca tirei a minha filha da escola pública, graças a Deus, também porque ela vai disputar o curso de medicina daqui a alguns anos, para ela poder ter a oportunidade de disputar de igual para igual. Então, essa escola de aplicação, ela vem justamente para suprir algumas necessidades que a gente tem, para que os nossos doutores, os nossos pós-graduados venham poder ensinar a essas crianças e dar esperança para elas chegarem ao objetivo, que é ser também doutor. Eu queria aqui falar num assunto sério. Todos os alunos, todos os professores, e aqui tem vários que dão aula em determinada localidade, que se deslocam daqui e não tem uma garantia para poder custear suas despesas. No nosso plano de governo está aqui nosso plano de governo está desde de maio pronto. E nela tem, para garantir o abono salarial para deslocamento e estadia de professores de escola do campo. Certo? Isso aqui, nós vamos sentar com os sindicatos, isso é uma proposta de governo, sentar com o sindicato para ver a viabilidade econômica, para ver o percentual que a gente vai estar colocando para os nossos professores. Criar o Centro de Formação de Uso das Novas Tecnologias para professores e alunos da rede municipal. Essa pandemia nos trouxe um alerta. Ninguém estava preparado para ela. Mas nós tivemos, de certa forma, forjar alternativas para poder construir e não deixar nossos filhos desamparados na parte educacional. Mas, a partir da pandemia, também nos abriu um alerta, que nós temos que construir um centro de formação para que esses mecanismos tecnológicos eles sejam melhor aplicados. Às vezes a gente tem um celular e a gente nem sabe como o celular pode ajudar tanto as crianças, tanto as pessoas, para poder ter a formação necessária. Vou passar rápido, senão a gente não termina. Construir novas escolas e reformar e ampliar as já existentes para solucionar o problema do déficit da sala de aula no município. Pessoal, em 4 anos, o PT do governo Irácio construiu
26 escolas. 26 escolas em 4 anos. Reformou mais de 58 novas escolas. Aí fica a pergunta: se tem tanto dinheiro para fazer escola, por que o Irácio é melhor? Não, porque ele aplica o recurso da educação na educação. E nós conseguimos construir 26 escolas novas nesse município. Porque a educação é uma das principais bandeiras do PT, uma das principais bandeiras da esquerda. E isso ninguém vai tomar. E tem um adendo nessas escolas novas que nós vamos construir. Tem duas coisas, aqui até o Vitor falou uma delas, mas tem duas coisas que tem que ficar integrante no nosso plano de governo, nas construções das novas escolas do campo. É a quadra poliesportiva, que ninguém vai construir mais nenhuma escola nesse município, na área rural ou na área de estrada, se não tiver a quadra poliesportiva. Ninguém vai do nosso governo, ninguém vai. E é claro, a questão do atendimento, de construir um espaço de atendimento. Da falta 2? Beleza. Construir um espaço em anexo às escolas para atendimento médico, pessoal. Não dá mais. Para muitos candidatos a vereadores e muitos candidatos a prefeito disser que vão construir posto de saúde em cada localidade, que isso não existe. Quem é político sabe que isso não existe. O município de Cametá, a prefeitura não tem estrutura financeira para bancar posto de saúde em todo o município, toda a localidade. Isso é balela de quem fala isso. É não conhecer a verdadeira gestão pública. E nós vamos construir, anexado nas escolas, de todas as escolas que nós vamos construir daqui para frente, não vai deixar de ter duas situações: a quadra poliesportiva e a enfermaria para atender nossas crianças e a população que vive naquela localidade. Tem os dados aqui do Fundeb, entendeu? 11 milhões e meio por mês, isso eu vou passar, 317 mil salário de educação, 330 transporte escolar e 370 alimentação escolar por mês, isso, pessoal. Só que entraram na prefeitura. E para finalizar, pessoal, juntando tudo, o que entra na prefeitura e o que se paga de despesa, chega a mais de 8 milhões, com folha, com essas coisas e tal. Pessoal, é mais de 12 milhões que dá por mês. Nós temos, Vitor, 4 milhões para a gente fazer a reforma, para fazer os ajustes, para fazer as coisas que são necessárias para a nossa sociedade cametanense. E por isso eu digo aqui, tem sim. Dinheiro nunca foi problema na educação. Nunca foi problema. O problema foi planejamento, foi gestão. Por isso a gente quer, do Partido dos Trabalhadores, do PROS, do PSD e do PL, devolver Cametá para a mão do povo. Muito obrigado. Agora passamos a palavra ao candidato da coligação Cametá no Rumo Certo, José Domingos Fernandes Barra. Boa noite a todos os presentes. Queria saudar
os candidatos aqui presentes, Cleitinho Teles, Vitor Cassiano, nossa mediadora, a professora Vilma. Em nome do Sintep, queria agradecer o convite que nos foi feito a chapa, a nossa chapa, a justificar a não presença do prefeito Valdomiro por conta da agenda dupla, e nós não poderíamos perder a oportunidade de estar discutindo um dos maiores bens que nós temos sobre o conceito de educação. Por isso estou aqui para poder debater, para poder apresentar o que nós pensamos na educação. Eu queria começar dizendo o seguinte, um conceito histórico, e aproveitar meus 10 minutos, que eu acho que eu vou aproveitar muito bem. Eu queria discutir o conceito de educação, agradecer ao plano de governo, do prefeito Cleidinho, muito obrigado, e dizer para ele que, à medida que nós escrevemos a chapa, o plano de governo ele é público, portanto, já está registrado em cartório, e cada um de nós temos acesso ao plano de governo, porque esse é o nosso dever de pensar o que é que nós queremos, o que é que estão pensando a chapa para a educação. Só um preâmbulozinho sobre a educação. Se a gente perceber os conceitos educacionais, nós vamos perceber que a educação ela tem um caminho, ela caminhou em alguns conceitos. Primeiro, nós lutamos para que o conceito de educação ele fosse uma educação pública. Esse é o primeiro conceito. Lá no Marquês de Pombal, no período colonial, nós tínhamos a educação a partir da igreja, e depois, com o Marquês de Pombal, a educação passa a ser pública. Esse foi o primeiro conceito que nós ganhamos lá no período colonial. Depois, nós lutamos na nossa história para ter um segundo mecanismo, porque nem toda escola pública era gratuita. E aí nós lutamos por um conceito de escola. Nós não queríamos só ir para a escola, nós queríamos que elas fossem pública e fosse gratuita. E na década de 32, com o chamado movimento pioneiro da Escola Nova, nós construímos e lutamos, em 1932, um outro conceito apareceu na nossa história educativa, que foi o conceito de nós queríamos uma escola pública e o conceito gratuito na década de 32. Na década de 90, nós não queríamos uma escola pública gratuita. Nós lutamos por um outro conceito que é a nossa luta até hoje. Nós queríamos uma escola pública, gratuita e de qualidade. Este foi um terceiro conceito que nós só pudemos adquirir com a LDB na década de 90, mais precisamente em 96. Na década de 90, nós passamos a então lutar, e nós lutamos até hoje por este conceito. Nós temos uma escola pública, nós temos uma escola gratuita, e nossa luta é uma escola de qualidade. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a educação, na sua dimensão ontológica, ela tem um sentido muito importante. Ela vive e se alimenta do conflito. Ela vive e se alimenta do problema. Não espere que quem trabalha na educação viva numa maré mansa. E nós não vamos acabar com todos os problemas da educação. Nós temos que lutar para equalizar, diminuir, minimizar os problemas educativos. Porque se a educação é conflito, logo ela vai estar sempre em conflito, sempre diversa. E por isso, o nosso pensamento educativo lhe traz alguns conceitos para a gente poder entender essa nossa história educativa. O primeiro conceito é de que ninguém pensa educação se não tiver uma direção. Nós, da nossa chapa, nós temos um projeto educativo. Vocês sabem, tem muitos professores aqui, os professores que me assistem aí na sua casa, em seus espaços, vocês sabem que na sala de aula jamais nós podemos improvisar. Este é o primeiro conceito. Nós não podemos chegar com nossos alunos, pensar o que é que nós vamos fazer, o que nós vamos deixar de fazer. A educação é séria, ela caminha nessa perspectiva. Nós temos um projeto de educação que mostra para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer, como nós vamos fazer. E olha, há projetos ilusórios. E nós não podemos pensar com a educação com projetos ilusórios de construção de coisas inexistentes. Por que nós temos que ter um projeto de educação? Primeiro, para te compreender alguns conceitos de educação. Por exemplo, o nosso projeto de educação está claro que a educação é
de formação integral e não de formação em tempo integral. Olha o conceito diverso. Nós precisamos compreender isso. Senão nós não pensamos no conceito de educação. A educação é a formação ontológica, já dizia Marx, omnilateral do ser humano. Uma educação completa. Quando nós pensarmos, falarmos de educação com formação integral, nós temos que pensar nesta perspectiva e não em tempo integral. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, nós não podemos pensar uma educação com uma unidade, porque nós não somos únicos. A educação, ela não é dada igualitária para todos. Ela tem que ser pensada na diversidade, no conceito que a gente chama o conceito aqui de diverso, um conceito diverso. Portanto, há diversas formas de aprendizagem, há diversas formas de entrada na educação. É o conceito de equidade que nós temos que ter claro. Nós reconhecemos a diferença e buscamos na diferença buscar a unidade. Olha o conceito no projeto educativo. Nós temos que saber, no nosso projeto educativo, o conceito de planejamento e plano. Porque senão a gente vai fazer planos a partir de metas e não vai atingir no processo de diretrize. Nós não temos como caminhar. O nosso projeto ele mostra planos e mostra diretrizes. Nós dizemos o que nós queremos e como nós vamos caminhar. Nós temos claro isso. Este é um outro conceito. Percebendo, pessoal, que me ouve e me assiste, percebendo os caminhos, a compreensão do projeto educativo, nós então nos baseamos no nosso projeto, já que nós estamos falando de proposta, nós temos que basear o nosso projeto em 3 elementos para a gente poder avançar na educação. O primeiro elemento, nós não podemos pensar a educação sem a necessidade do melhoramento da estrutura física das escolas. Ela é tão importante. Às vezes, nós exigimos dos nossos professores que ele melhore o IDEB, que ele melhore a educação, mas as condições são muito ruins. Eu falo isso pela vivência prática. Sou uma pessoa que precisou da escola para sobreviver. Eu falo isso da minha vivência interiorana, que precisou da alimentação levada de casa, o meu ovinho na lata, para sobreviver. Então eu não estou aqui para brincar do processo educativo. E eu estou nesse espaço para discutir a educação com todas essas dimensões. Nós temos que ter, primeiro, para a formação desse projeto educativo, o melhoramento do espaço, o espaço físico. E o espaço físico, nós temos essa dimensão. Construção de escola onde não existe, nós vamos perseguir isso. Diga, eu quero retomar minha fala. A educação é conflito, ela vive da necessidade. Portanto, talvez, eu não quero ser pragmático, talvez nós não consigamos atingir em 4 anos o nosso objetivo, porque a educação é permanente, é algo em construção, ela não é estática, ela não é parada. Ela permanece com esse debate. O segundo movimento desse processo educativo, que nós temos que ter nesse tripé educativo, é pensar, nós temos que ter um grande projeto pedagógico. Um projeto pedagógico que tenha na sua direção o pensamento para onde nós queremos ir, porque o sentido dele é melhorar pedagogicamente a formação dos nossos alunos. Essa é a concepção de ter um projeto pedagógico. E outra dimensão deste nosso pensamento educativo é a valorização do profissional. Veja, estrutura física, um pensamento pedagógico e a valorização de quem realmente é o agente transformador desse processo. O professor, ele tem que estar... E a valorização, ela passa não só pela questão financeira, ela passa pela questão formativa. Nós jamais podemos pensar a educação sem esses 2 mecanismos de valorização profissional. Formação e valorização. E isso nós temos, claro. Mas aí, como é que nós vamos fazer isso? Vamos abrir o espaço para a proposta de educação. É um processo em debate, em evidência. Veja, nós não temos a pretensão de, nesse momento, dizer que nós vamos fazer tudo na educação. Porque não se faz plano e nem projeto neste momento. Se a educação é em processo, nós vamos viver, nós vamos ter que alinhar o processo dos órgãos colegiados para estar em permanente discussão. Quem são nós temos os conselhos municipais de educação, os fóruns municipais de educação,
os sindicatos dos trabalhadores de educação e os profissionais que estão diretamente nas escolas, eles que vão pensar plano. Se a educação em movimento e vive permanente transformação, logo nós não podemos pensar a educação para 4 anos neste momento. Porque talvez o que nós pensamos neste momento... Terminou o tempo? Tem mais 2, obrigado. Talvez o que a gente pensar para esse momento, nós não vamos... o mundo em mudança, ela pode nos exigir novas demandas. Para finalizar, o que nós pensamos nesse... E nós temos que ter claro uma última coisa para falar das propostas. O tempo é legal, eu vou usar esse tempo. Primeiro, nós temos que saber o que é papel da secretaria, o que é papel da escola, quando se pensa em educação. Nós não vamos premiar aluno nota 10, nós não vamos fazer projeto para planta, projeto sobre o meio ambiente, porque este é papel da escola. Nós ferimos um princípio da autonomia escolar. Uma Secretaria de Educação, ela tem que pensar a educação na sua dimensão mais macro. As escolas são parceiras nesse processo, elas são os agentes de transformação de tudo que nós pensarmos nas secretarias, elas são elas responsáveis pela essa transformação, por dar sentido à instrumentalização do que nós pensamos enquanto projeto educativo. Nós queremos também criar, dentro desse projeto, agora nós temos ideias iniciais, que eu queria, nesse minuto final, aproveitar nossas ideias iniciais. Nós queremos uma escola com formação integral, este conceito que nós vamos utilizar. Nós queremos construir, ampliar as escolas e levar as escolas a parte onde ela não existe. Tem escola, tem barracão, tem escola. Nós sabemos dessa realidade. Nós queremos, por exemplo, uma formação continuada a nível de especialização. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Eu sei como fazer os convênios com as universidades públicas, para que ela possa fazer a formação, por exemplo. A formação, ela vai ser a nível, por exemplo, da especialização. O professor de educação infantil, nesse processo formativo, vai sair com a especialização em educação infantil. O professor de educação jovens e adultos vai sair nesse processo formativo com formação e especialização em jovens e adultos. Então, veja, a formação não é formação específica, continuada, de forma casual. Ela vai ter um alinhamento político para que os professores estejam na sua área, na sua concepção, na sua ideia, formando e criando espaço para a produção de novos conhecimentos. Nós entendemos, para fechar, que o conhecimento é algo em movimento. Muito obrigado. Antes de abrirmos para as perguntas dos internautas e do público presente, chamamos o professor Rônisso Duarte Vieira, que fará a entrega da carta proposta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, subsede Cametá, aos nossos candidatos a prefeito. Aqui presente. Isso. Boa tarde, professores, trabalhadores da educação. Boa noite, né? Ih, rapaz, eu congelei alguns minutos. Boa noite, muito boa noite a todos os nossos convidados para nessa noite estarem recebendo algumas propostas do Sintep. Não são todas, são algumas. E neste momento eu quero me dirigir a você, professor, que faz a diferença na educação, juntamente com seus colegas trabalhadores. Amanhã é o seu dia. Amanhã, 15 de outubro, dia do professor, dia desse transformador. Parabéns. Muita vida, felicidade, sucesso. Faça a diferença, continue. Sintep é o seu representante. Sintep Subsede Cametá representa esta maravilhosa categoria da educação. Sinta-se abraçado, fortemente abraçado. Parabéns, continue labutando, continue sendo esse guerreiro que enfrenta diariamente um desafio de transformar mentes. Disse Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É isso. Sintep faz esta diferença. Levar você a transformar sua mente, levar novos pensamentos. E não é de hoje. Sintep, 36 anos abrindo mente. 36 anos transformando pensamentos. 36 anos
batalhando, lutando, é muitas vezes tido como inimigo, é muitas vezes tido como aquele que paralisa as escolas, que paralisa a educação. Muito pelo contrário, você sabe, Sintep tem feito a diferença. Sintep tem sido parceiro na educação deste município. Sintep tem feito o papel de casa, o papel da escola, o papel que tem transformado a sua vida. Nós temos umas propostas, candidatos, Zé Domingos, Vitor Cassiano, Cleidinho Teles. Como sempre fazemos neste mês que antecede as eleições, agora já deveria ter ocorrido, né? Mas estamos um ano atípico, pandêmico, um ano em que muito sofrimento nós vimos, mas estamos aqui fazendo este momento para apresentar a vocês algumas das principais propostas. Claro que isto que nós trazemos nesta noite são 36 propostas aqui, nem todas falam somente da educação, porque, como disse, eu ouvi na mesa, a educação ela é muito mais abrangente, ela mexe com todo o social, ela vai muito além das 4 paredes da escola, ela é um organismo vivo que milita em todos os segmentos da sociedade. Nós temos propostas dentro da educação. Sintep ele é composto de 22 secretarias, tenho meus colegas coordenadores, sou o professor Rônilson, né? Tem o professor Rosinei, professora Joana, professora Vilma, professor Evandro e outros tantos que fazem esta luta neste triênio até 2021. Mas tivemos tantos outros que já trabalharam pela melhoria. Então aqui nós temos, logo de início, o que nós pedimos para vocês, logo de início, é o compromisso com algo que já foi trabalhado, discutido, planejado por aqueles que trabalham na sala de aula, que é o cumprimento do Plano Municipal de Educação. O nosso município, depois de muitos anos, hoje ele já tem um Plano Municipal de Educação, então já existem ali metas a serem alcançadas, consoantes ao Plano Nacional de Educação. Foi falado aqui que precisa termos uma educação pública, precisa ter uma educação gratuita e precisa ter uma educação de qualidade. E para isso estabeleceu-se o CAQ, Custo Aluno Ano de Qualidade Inicial, que está versado no Plano Nacional de Educação. Temos a meta 20 do Plano Nacional de Educação e este plano municipal também ele é consoante esta lei maior. Temos a dificuldade de financiamento. Nós acompanhamos e conhecemos muitos municípios e estados, eles enfrentam essa dificuldade. Eu sempre digo, você vai sonhar, você vai planejar, mas você precisa de financiamento. E nós temos hoje o novo Fundeb aí, que parece que é uma luz no fim do túnel, que é um respirar, que é um ar que vem a mais para o futuro prefeito, que irá assumir 2021 até 2024, né, início de 2025. Então nós temos o Plano Municipal de Educação, que são vários artigos que, com toda certeza, o prefeito que assumir, conseguir colocar em prática, já será um grande avanço para o nosso município. E ele versa sobre a vida do professor e também daquele elemento que é o alvo da educação, que é o estudante. Mas nós temos também o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração, que é o PCCR, muito conhecido, inclusive, pelos senhores. Este versa mais sobre os direitos e também os deveres daqueles que esta casa defende, que é a categoria da educação. Cumpram o PCCR. Façam cumprir. Se for necessário reformular para melhor, reformulem. Mas nunca pensem em retroceder naquilo que já foi conquistado. O nosso lema deste tempo a nossa meta principal, o nosso lema de eleição desta coordenação foi defendendo as conquistas e ampliando os direitos. Aquilo que nós já conseguimos nesses 36 anos de luta, do Fundef de 94 a 2006, do Fundeb de 2007 a 2020 e do novo Fundeb que vai ser determinado agora, não tem tempo para morrer, graças a Deus. Então nós vislumbramos dias melhores. Por isso, valorizem. Já tem ali um PCCR com 1/3 de hora de atividade, para que haja um pedagógico,
voltado para o crescimento, para a integralização da educação da criança. Aí o plano de governo, ele precisa envolver todos os elementos. Os coordenadores pedagógicos são carro-chefes na condução desta hora atividade, mas nunca pense em retirar como os municípios fizeram. Temos municípios que atacaram esta conquista, municípios vizinhos nossos. Em Cametá nós dissemos, olha, se forem tocar nesta conquista, tenham certeza que o Sintep se levantará em defesa. O Sintep, ele se levantará e, se necessário for ocupar as ruas da cidade, ele ocupará e falará que está sendo atacado um ponto de conquista, porque nosso dever é defender as conquistas. Ampliar direitos, tenha certeza que virão muitos momentos em que nós estaremos sentando na mesa permanente com um de vocês. Não pode ser com os três, mas com um dos senhores. Nós queremos contar com isso. Que haja esse diálogo. O Sintep, ele só usa o último recurso quando o diálogo se esgota. Em Cametá, se vocês observarem, o Sintep não está fazendo greve todo ano, porque existe um diálogo. E isso não é de hoje. Isso já é de longas datas. O Sintep, ele percebeu que também é possível que nós tenhamos o conhecimento técnico, que é possível nós dialogarmos e avançarmos. Nós hoje temos piso com uma pequena pendência, e eu já digo para vocês que tem uma das propostas aqui, é a integralização do piso, que quando nós sentamos e verificamos que não era possível os 12,84, nós aceitamos os 10, já de crescimento. E até o final deste ano, a gente vai ou resolver administrativamente ou judicialmente os 2,84 retroativo, porque é uma lei federal, não é uma lei municipal, o piso dos profissionais da educação. Vejam que a gente fala muito disso porque o Sintep, ele defende estes trabalhadores. Tá? Não é que nós tenhamos apenas estas bandeiras, mas nós queremos contar que essa mesa de diálogo permaneça, seja qual for dos três, que tenha esse diálogo com o Sintep. Nós não fazemos a política de paralisação. Eu provava ontem, em uma conversa com o Ministério Público sobre o retorno das aulas, que o nosso sindicato está todo marcado. Se vocês olharem as paredes, vocês vão ver furos. Aqueles furos ali são marcas vivas, provas de que este auditório já se tornou sala de aula. De que em 2018, quando os estudantes do ensino médio, do terceiro ano do Senai, não tinham onde estudar, quando o seu telhado praticamente desabou sobre a cabeça dos estudantes, nós, que às vezes somos taxados de paralisadores, de inimigos da educação, acolhemos 6 turmas de terceiro ano aqui neste espaço. Dividimos em sala de aula, disponibilizamos ar-condicionado e arcamos com a energia. Então isso é prova de que nós lutamos, nós não falamos de forma politiqueira, nós falamos porque nós denunciamos se for necessário, nós cobramos aquilo que é possível e nós militamos nesta causa da educação de qualidade para vocês, para toda a educação. Então eu não irei me estender tanto porque são muitas vitórias que nós temos tido. Mas neste momento eu quero dizer que tem o Plano Municipal de Educação, que tem o PCCR, que tem as perdas salariais dos funcionários, que estão todas aqui, que tem outras áreas no meio ambiente, então vocês irão ler, são 36 propostas. Eu espero que vocês acolham todas, mas se não for possível todas, pelo menos 35 das 36. Então, professora Vilma, ou 37, porque nós iremos com toda certeza ampliar, porque aqui é deste momento, né? Nós teremos 2021 um novo Fundeb, quem sabe quantas coisas virão. Nesta mesa nós iremos emendar muito este plano. Tenha certeza disso. Professora, esta aqui eles irão recibar, né? Olha, nós iremos pedir as suas assinaturas agora. Um teste de fidelidade com o Sintep, né? Para que vocês estejam futuramente se debruçando também. Quem sabe muitas não serão coincidentes com a de vocês. Esta é uma que nós chamamos de plataforma, né, do Sintep. Essa plataforma entre aspas, né? Mas temos aqui, rapaz, coisas que já vêm repetidas várias vezes, né? Incentivo para os professores do quadro, daquele quadro que já está suplementar ali, que já estão quase que em extinção, né?
E eles sonham muito, nos cobram. Quem sabe agora vai ser a hora destes, que já não são tantos. Apoio, a luta pelo apoio escolar. Não, só receba um. E fica com esse aí. E nossos queridos do apoio também, que estão com perdas históricas. Quando a gente fala de PCCR unificado, é isso, é profissionalizá-los. É ter uma parceria com a universidade para torná-los profissionais da educação, aqueles desde a portaria até a cozinha. Todos que trabalham na educação, nós queremos um plano de carreira unificado, que não só professores, técnico em gestão, técnico em multimeio, técnico em alimento, técnico em gestão, estejam contemplados, mas todos os outros. Então, o Sintep é esse seu mecanismo de luta, seu instrumento de defesa dos seus direitos. Se você ainda não é filiado, filie-se, fortaleça. Vamos aproveitar esse momento, né, para chamar você a filiar-se a este sindicato. Ele não é meu, não é do Rosinei, não é da Vilma, ele é seu. Aproveite este instrumento, lute, e nós estamos agora trazendo esta carta aí, esta plataforma, estas propostas, para que eles apreciem e implementem. Se Deus quiser, é nossa vontade. Que Deus nos abençoe. Muito bem, obrigada, professor Ronison. Agora abriremos para as perguntas da plateia e dos internautas. Os candidatos terão 3 minutos, com acréscimo de mais 2, tá? Eu quero primeiro justificar que eu quero tirar essa máscara, porque eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho dificuldade para respirar, tá? A primeira pergunta que eu faço ao candidato Vitor Cassiano você falou na questão da alimentação escolar. Como é que o senhor pretende, por exemplo, hoje discutir a questão da alimentação escolar? Porque um dos gargalos que nós temos e uma justificativa de que não se tem uma merenda de qualidade no município de Cametá é o repasse do governo federal. Por exemplo, nós temos hoje para a creche R$ 1,07. Nós temos para pré-escola 50 centavos. Nós temos para a questão dos indígenas e quilombola 64 centavos. Nós temos para o ensino fundamental e médio 36 centavos. A EJA 32 centavos. O ensino integral, R$ 1,967. O médio integral, R$ 2,00. E para a questão da escola especializada, nós temos menos de 50 centavos. Porque a lei que nós temos hoje em vigor é uma lei que a União apenas complementa o repasse. O município também tem dever de implementar esse repasse da União. Entendeu? Isso é questão discutindo com a agricultura, discutindo com o que nós temos também de viabilizar a questão da merenda escolar. A outra pergunta que eu faço é a questão do candidato Cleidinho Tedes. Nós temos uma lei 2212 que fala da questão do plano de carreira, cargo e remuneração, que foi aprovada em 2012, o senhor já era vereador na época, entendeu? O problema é que nós não conseguimos aprovar esse plano unificado. Nós aprovamos para a carreira, tanto na horizontal quanto na vertical, nós, só professores, só nós docentes. E não é só nós que fizemos a escola. Lá tem agente administrativo que recebe dos 40%, tem agente de serviços gerais que também recebe dos 40% do Fundeb, temos agente administrativo que também estão incluídos no agente do Fundeb, que hoje já são especialistas, que hoje já são até doutores, mas que não recebem a sua progressão, continuam recebendo meramente como fiz o concurso, ou seja, se fiz para serviços gerais, ou não progride na sua carreira. A questão do candidato aqui, professor Zé Domingos, por que o não avanço da meta 6 do Plano Nacional da Educação, que trata da questão, justamente da questão de tempo integral, da escola de tempo integral. O município nós temos um projeto aprovado desde 2014, que tem a vigência até 2024,
que deveria ter pelo menos 50% já desse projeto em mão. Obrigado. A título de esclarecimento, as perguntas, na verdade, elas devem ser assim. A mesma pergunta deverá ser respondida pelos 3 candidatos através de sorteio, tá? Então, a mesma pergunta, entendido, pessoal, será respondida pelos 3 candidatos através de sorteio, tá? Então, pois é, as 3 perguntas do Sebastião. Tá. Estamos aqui, professor. Tá, eu já entendi. Tá. É porque houve um equívoco, né, do colega lá. Na verdade, seria uma pergunta e responderiam, tá? Então, pela ordem, 1, 2, 3. Tá. Pela ordem, eu passo a palavra para o Cleidinho Teles, nosso candidato, né, Cleidinho Teles. Ficou complicado agora, porque, como ele falou que era uma pergunta para cada um, a gente nem acabou sintetizando a primeira pergunta, né? Deixa eu me arredar para cá. Mas eu acho o seguinte, eu como sou parlamentar, e a gente sempre gosta de discutir leis, e aqui também eu já vi o professor Jairzinho, que está se propondo a ser candidato a vereador, e o professor Vinícius. E tem o professor Dael, que foi parlamentar na mesma época que eu, né? Às vezes o concurso público, ele não pensa no que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, entendeu? E acaba fazendo leis e amarrando algumas situações no concurso público que acaba prejudicando as categorias, né? E como é o caso da categoria de apoio, de agente administrativo, de apoio e segurança e muitos outros, né? Então, nós devemos, junto com o sindicato e junto com as outras entidades afins, realizar um projeto de reestruturação dessa categoria, de fazer com que a categoria que está com perda desde o primeiro concurso que foi do prefeito Quaresma, do PT, hoje ganha menos tem muitas categorias que ganham menos do que não menosprezando a outra categoria, mas ganha menos que um vigia, agente administrativo que tem grande importância dentro do contexto da aplicação da escola, acaba ganhando muito pouco e não é valorizado. Isso que o Sabá falou é muito importante, a gente também começar a pensar de como a gente vai construir um projeto que vai chegar a eles. Porque a pessoa que é agente administrativo, ele não parou no tempo. Ele se especializou, ele se formou, um já tem até mestrado, que eu conheço pessoas que serviços gerais e tem mestrado, mas não largou o emprego dela. Entendeu? Mas o salário que ganha, ele é muito inferior àquilo que ele representa. Eu como parlamentar, nós vamos construir um projeto junto com o sindicato para fazer a valorização desses profissionais. E eu estou falando só desse, porque o que eu fui provocado, e o que está no nossos anseios aqui, eu tenho muitos amigos e amigas que são de apoio. E eles sempre reclamam com a gente. Será que um dia nós vamos conseguir ser valorizados pelo que a gente representa e pelo aquilo que a gente faz com que a escola ela possa andar? Porque uma escola, ela não é só de professores, ela não é só de diretor, ela não é só de vice-diretor. Sem o apoio
sem o agente administrativo e demais que formam o corpo técnico dessa escola, a escola não anda. Então nós estamos afirmando aqui, Sabá e todos os professores que estão aqui, eu acho que tem algum que trabalha nessa questão do apoio educacional, que nós vamos sentar sim. Nós vamos sentar e construir um projeto para mandar para a Câmara, para que possa refazer esse erro, valorizar todas as funções que tem dentro da parte educacional. Eu me sentiria muito bem em falar um pouco da questão da merenda escolar aqui, mas eu acho que isso ficou para o Vitor falar, então é melhor de falar, porque a gente tem tantos pensamentos, porque às vezes é tanta utopia que a gente escuta, pessoal. Eu não queria aqui entrar no debate rasgado, sabe, sobre educação, sobre o que é realmente que a gente pensa da educação aqui a nível de Cametá, porque aí o discurso é maravilhoso, sabe? Quando a gente vem para cá para um debate desse, o discurso é maravilhoso. A teoria, ela fala por si só. Se fosse para vir declamar teoria aqui, eu ia ter que ler Marx, o Príncipe, para poder vir fazer a questão da teoria. Mas a questão não é só teoria, não. A questão é necessidade e comprometimento com a educação desse município. E eu acho que, Vitor, tu tem que abordar muito bem essa questão da merenda escolar. Porque, independentemente de qualquer coisa, a prefeitura, ela tem que arcar com a responsabilidade de fazer a complementação da merenda escolar. Porque no governo do Irácio, no governo do Quaresma, tinha um cardápio essencial da regionalização da nossa merenda. Por quê? Aí paira a dúvida do que é mais importante. É tu ter um cardápio regionalizado ou tu fazer de conta que tu tem merenda escolar nas escolas? Fica esse ponto de interrogação e fica essa pergunta para você, professor, para você, professora, para você, pai de aluno e principalmente para você, aluno desse município. Muito obrigado. Bom, professor, sobre a questão da merenda, essa abordagem feita sobre a limitação de como conseguir colocar à disposição dos nossos alunos uma merenda de qualidade, levando em consideração o baixo repasse feito à destinação do recurso para a aquisição dessa merenda, de fato, essa é uma visão limitada, pois ela é a justificativa da atual gestão para não se colocar a merenda de qualidade, quando na verdade isso perpassa por um problema orçamentário e a explicação de como se resolver isso ela é bem sistêmica. O nosso município de Cametá possui uma arrecadação baixa, em detrimento da baixa qualidade gerencial das cobranças dos tributos. Nossos serviços eles funcionam na informalidade. Isso acaba que quando entidades públicas e privadas pretendem adquirir um serviço no nosso município de Cametá, infelizmente acontece que a maior parte desses serviços são informal. Isso gera uma queda na arrecadação e é necessário de que a gente consiga colocar um sistema financeiro para que a gente possa arrecadar melhor, em detrimento da nota fiscal eletrônica de serviço do município, pois 5% do ISS iriam contribuir muito para a gente ter uma arrecadação melhor e fazer as contrapartidas nos orçamentos que são limitados. E, se você me permite, eu vou colocar aqui uma visão de como a gente pode fazer para colocar merenda na sala de aula desde o início do ano letivo. Isso perpassa já desde a transição, onde monta-se um conselho que vai instruir um processo licitatório já na transição, no dia 16 de novembro. Após a instrução desse processo, a licitação poderia ocorrer já no finalzinho de janeiro. A nota de empenho e a liquidação, entrega e liquidação da nota, já no finalzinho de fevereiro, já combinando com o início das aulas. Então, assim, a gente conseguiria colocar merenda de qualidade, logicamente, não no primeiro ano, porque a gente vai sofrer com problema na arrecadação, mas fazendo essa contrapartida
dos fundos do município que podem ser alocados para fazer essa complementação da renda, no período do curto prazo, é como a gente conseguiria colocar merenda de qualidade e também, dessa forma administrativa, já nos estágios iniciais do início das aulas do ano letivo. Vamos lá. Professor Sabá, eu anotei suas perguntas. Queria, assim, pontualmente responder. Bom, cada um acredita naquilo que segue. Eu acredito que, e sou muito grato à teoria paulo freireana, de que teoria não vive sem prática. E um professor que não tem a essência teórica, ele não pode educar, porque ele precisa aprender. Professor Rones, eu gostaria, muito obrigado primeiro pelas suas propostas, eu gostaria muito de poder seguir, de poder estar aceitando e poder estar desempenhando. Esse é o meu desejo. Bom, vou aqui veja o conceito que nós temos. Por exemplo, nós temos no município de Cametá 202 escolas. 202 escolas. Nós temos 19 escolas na sede e 183 escolas na zona rural. Veja a complexidade de se pensar a educação no nosso município, né? E me foi perguntado sobre a meta 6. O plano nacional atual, ele tem 20 metas, ao contrário do plano de 2001, a lei 10.172, que foi o primeiro plano nacional da educação, e tinha infinitas metas. E essa meta agora ela tem só apenas 20 metas. E tem algumas metas que têm um problema, viu, professor Sabá? Primeiro, que se pensa metas, mas não se pensa as diretrizes. Eu posso dizer que daqui a 2 anos eu vou fazer isso, mas eu tenho que dizer por onde eu vou caminhar, como é que eu vou fazer, o que eu vou tirar, de onde eu vou fazer. Esse é um grande problema do Plano Nacional da Educação. Estipulou meta, mas não estipulou como deveria chegar a meta. E esse é um problema que se tem na educação em tempo integral. Primeiro, a dificuldade do conceito. Foi aquilo que eu já tratei, de conceito. Educação em tempo integral nós temos, a educação que funciona de manhã, de tarde, de noite, educação em tempo. Mas a educação com formação integral, esse conceito vem sendo readmissionado, vem sendo readquirido para poder a meta andar. Veja, primeiro precisa acertar a questão da concepção. E a alimentação escolar, que não é merenda escolar, por isso a importância do conceito, alimentação escolar, porque ela dá sentido de que muitas crianças, na sua caminhada escolar, elas precisam da alimentação. E na sua maioria, num Cametá, que nós temos 183 escolas, principalmente na zona rural, as pessoas necessitam da alimentação escolar. E nesse sentido, vejam, se você pegar o avanço econômico do município de Cametá, nós temos um grande problema. Um ovo que se comprava de 20 centavos, hoje um ovo dá mais do que a renda per capita por aluno, do qual você citou. Para ver, nós temos um problema, então. Aumentou o custo econômico, mas não aumentou as verbas para a merenda escolar. E esse é um problema. Como é que nós vamos fazer, então, para poder ter uma merenda escolar com paladar local, uma merenda de qualidade, uma alimentação de qualidade? Primeiro, nós temos que fazer convênios relacionados a outro partido. Nós temos que buscar emendas parlamentares, porque o município lá tem rubrica específica para conta específica. Nós temos que esperar, se Deus quiser, eu acredito muito disso, um dos grandes avanços que chama-se precatório. Nós temos que sonhar com isso. São hoje, na conta, mais de 210 milhões. E dessa parte do dinheiro, 40% dele há de ser investido na construção de escola e há de ser investido também no caminhar educativo, inclusive que entra a alimentação escolar. E eu sonho com isso. Nós temos que ter o pé no chão de pensar que a educação ela só vai avançar se tiver também dinheiro, se tiver verba. E nesse sentido, nós vamos construir um mecanismo de pensar a educação e a alimentação escolar nessa dimensão que nós temos educativa. Só para dar um dado, por exemplo, hoje nós temos 118, como não dá para a gente investir na educação propriamente escolar. Nós temos 118 conselhos escolares que foram deixados inadimplentes.
Hoje nós temos apto 100 conselhos escolares e 18 inaptos. É uma verba adicional que vai chegar nas escolas, se Deus quiser. Quem for do próximo mandato, certamente nós queremos chegar lá, nós vamos ter essa dimensão também do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, que vem via as conselhas. Logicamente, agora tem que regularizar os planos, tem que organizar o plano para a gente poder caminhar. Muito obrigado. Nós abriremos para mais uma pergunta, sendo que a mesma pergunta é preciso que haja esse entendimento, pessoal. A mesma pergunta ela vai estar direcionada para os 3 candidatos, sendo que a resposta será através de sorteio. Tá bem? Boa noite a todos, pessoal. Eu gostaria só de dar ênfase aqui no que o professor Roncio falou, que a gente escuta alguns comentários, né, que esse sindicato ele nada fez para a questão da merenda escolar. Isso é pessoa que não tem o conhecimento do qual é a função desta casa. Esse sindicato nada tem a ver com a merenda escolar. Temos o Conselho Escolar e o Conselho Municipal de Educação. Não é competência desta casa tratar de merenda escolar, tá? Eu queria também deixar uma mensagem aos 3 candidatos, que vocês não ousem mexer nos direitos dos trabalhadores da educação. Esta casa vai se levantar ferrenhamente contra vocês. Não mexam no nosso PCCR. A pergunta é também sobre a alimentação escolar. Veja bem. Em fevereiro, Cleidinho, Vitor e Zé Domingos, nós tivemos 260 mil, mais ou menos, do repasse para a educação. Certo? Ou seja, no ano, vai entre 2 milhões e 800 mil a 3 milhões e 200 mil. O Zé Domingos teve a felicidade de tocar em alimentação. A gente só falava em merenda escolar. Graças a Deus, alguém falou em alimentação escolar, que é muito mais complexo, é muito mais caro. A pergunta é, o Vitor Cassiano fez aí a colocação das notas eletrônicas, né, para aumentar o fomento, para aumentar a arrecadação. Mas saiba aí, Vitor, esse fomento tem que ter da ordem de 12 a 14 milhões, que é para você ter um montante de 20 e poder dar alimentação escolar. Esse fomento, vou repetir em alto e bom som, tem que ser da ordem de 12 a 14 milhões. Então, trate de fazer isso direito para entrar dinheiro. E Deus te ajude que você consiga. A pergunta é o seguinte, já que o FPM não já está direcionado, nós não temos 1 centavo do FPM para mexer na merenda, isso é conversa para boi dormir, ninguém vai tratar mais disso. O FPM não dá para alimentação escolar. Ponto 2. Eu vou conversar em Brasília. Também não. O recurso do PNAE é amarrado em portarias. E portaria não se mexe facilmente. Tá? E a terceira, o governador vai ajudar. O governador vai ajudar qualquer um de vocês. Mas ele não está dando conta de cuidar nem da casa dele. A pergunta é, qual é o milagre, a mágica que vocês vão fazer para que não falte merenda para os nossos alunos? Pela ordem de sorteio, o primeiro a fazer a explanação será o professor Domingos, José Domingos, tá? Vamos seguir, né? Vamos seguir no debate. Vamos lá. A alimentação escolar é um dos assuntos que também componente essencial para o processo educativo. A educação ela não compreende somente um elemento central da formação. Há vários condicionantes para este processo de formação e para o processo de aprendizagem. Aliás, eu diria para o processo de ensino-aprendizagem. Uma das condicionantes é a alimentação escolar. E eu vou usar mais uma vez o Michel Foucault, que diz o seguinte, uma mãe bem alimentada certamente cuidará melhor dos seus filhos. Um aluno bem alimentado certamente participará melhor das suas atividades em sala de aula. É um condicionante essencial no desenvolvimento da potencialidade dos meninos e das meninas que estão nas escolas públicas. E a nossa defesa sempre será pela escola pública. É por ela que nós temos chance.
é por ela que nos oportuniza saberes, e é por ela que nós devemos pensar o desenvolvimento do nosso município. A alimentação escolar, nesse conceito, então, é preciso perceber que nós temos a necessidade de avançar, que nós precisamos avançar nesse caminho. Veja o universo que nós estamos falando, pessoal. Nós temos hoje na rede mais de 32 mil alunos da rede. Desses 32 mil, 9 mil estão na sede, na cidade. E mais de 23 mil estão na zona rural. Logo, nosso processo de alimentação escolar também tendencia para este universo, para esta prática importante, para este momento importante. Nós estamos falando da educação, de algo importante e de algo, um componente essencial que ajuda no processo de desenvolvimento, que é a alimentação escolar. Nós temos, neste governo, que virá, se Deus quiser, com a força do povo e com a nossa dedicação, nós temos a grande capacidade de pensar, de abrir espaço num processo, não só de pensamento de alimentação escolar, nós temos a possibilidade de abrir o debate com a comunidade escolar, com os entes federativos e tudo aquilo que vir somar nesse momento, nós vamos condicionar a essa importante contribuição no processo de aprendizagem que é a alimentação escolar. Passamos a palavra agora ao Cleitinho Teles. Eu fico fazendo umas reflexões quando o professor vem fazer uma análise, e é muito duro, né? Porque às vezes a gente tem que ser duro, né? Mas não perder a ternura, né? E essa situação da merenda escolar aqui em Cametá, ela é muito triste, da alimentação escolar, como o senhor fala, que realmente é alimentação escolar. É muito triste, porque nós vivemos num município que ele tem duas realidades totalmente diferentes, né? Uma realidade muito pobre. Nós moramos numa parte do Pará onde não tem um minério, não tem uma jazida de ouro, nada. Nós estamos aquém desse processo. Mas também nós moramos num espaço muito rico dos recursos naturais, da mão de obra qualificada. Hoje tu já tem caboclo lá do Filipiquara, que é engenheiro agrônomo. Tu já tem gente lá do Porto Grande que é doutor, né? E com essas novas alternativas educacionais, eu acredito muito nos nossos recursos naturais. Eu acredito muito que o próximo governo que vir aí, ele não tem que desassociar a agricultura da educação. Quanto mais tu produzir, quanto mais tu dá oportunidade para que as pessoas possam plantar e possam desenvolver seus projetos para elas crescerem na vida, mais tu vai ajudar também na educação, na alimentação escolar também. Por que se come maçã aqui em Cametá? Por quê? Por que tu vai buscar melão ou banana em outros lugares? Porque não tem incentivo à agricultura aqui. Se tivesse incentivo, tu poderia muito bem servir manga na merenda escolar, que é nossa, que é daqui, e tem muitos nutrientes também. Tu não precisaria importar maçã, que tu não sabe nem de onde vem, e como é plantada e como é produzida. Se tu trabalhasse 3 cadeias produtivas da agricultura, tu vai ajudar também aqui a questão da alimentação escolar, porque tu vai produzir e vai ter para quem vender. E o Zé Domingos tocou num ponto muito sério aqui, a questão do precatório. Todos os professores sonham com precatório. E só de imposto de renda que nós vamos receber mais de 40 milhões, que pode ser destinado, inclusive, para a complementação da alimentação escolar. Eu não sei muito bem, Zé, se pode questão de emendas para a merenda escolar. Ainda não estudei isso, mas se pode também uma alternativa para acrescentar.
nos recursos que vêm para a alimentação escolar. Questão de imposto, para a gente, por exemplo, o nosso município ele é carente de uma lei nova tributária que ela possa vir fortalecer a arrecadação do imposto de renda, do imposto aqui do nosso município. Mas não adianta tu tirar dinheiro de quem mais precisa. Já vou, 1 minuto. De quem mais precisa, entendeu? E deixar as grandes fortunas por aí. Ninguém paga IPTU aqui. Pouca gente paga. Mas a gente tem que fazer um plano para poder fazer com que as pessoas elas possam ter condições de pagar o IPTU. E elas verem na prática o retorno dele. E esse dinheiro também iria para a questão da alimentação escolar. E o novo Fundeb, que a gente aprovou, com certeza deve ter muito recurso para a gente direcionar para lá. E tem uma coisa que a gente fazia no governo do Irácio, no governo do Quaresma, que a gente também tirava uma parte dos 25% que era da educação do FPM para a merenda escolar, para suprir. Mas isso tem que ter coragem. Isso tem que ter coragem para fazer. E aqui o novo Fundeb, só para terminar a minha, eu já estão pedindo ali, a minha explanação, pergunte, procure saber qual foi a maioria dos deputados federais de qual partido ajudaram a construir esse novo Fundeb. Muito obrigado. A pergunta do professor, ela perpassou por a questão do milagre de colocar uma merenda de qualidade para os nossos alunos. Simplesmente, a gente tem no nosso estado vários municípios que são muito menores que o nosso, são muito mais recentes que o nosso e são muito mais prósperos que a gente em relação ao desenvolvimento, em relação a uma educação humanizada, a acesso à merenda escolar de qualidade. De fato, nosso município é um município carente. As crianças são carentes e dependem de merenda escolar para ter um bom ensino. No entanto, eu não acredito em milagre, porque em outros municípios dá certo e Cametá tem que dar certo. Nós temos 385 anos. E esse milagre ele vai se tornar possível da feita que a gente conseguir ter um plano palpável de contrapartida das nossas riquezas. O açaí é a maior riqueza que Deus nos deu. Hoje, 25, 30 caminhões de açaí são carregados nas nossas vilas durante a safra e saem esculhambando as nossas vias. Não dão um emprego formal a nenhum cametaense. E não geram um centavo de contrapartida dessa riqueza, onde o nosso produto é industrializado lá fora e essas empresas garantem emprego para pessoas de outros municípios, geram impostos em outros municípios. Aqui a nossa agricultura ela deve ser valorizada. E empresas que industrializam a nossa produção fora devem ser taxadas. E a gente vai conseguir dar essa contrapartida. Agora, realmente hoje é lastimável o que acontece. Há um processo correndo no Ministério Público Federal, onde uma associação de produtores do Guajará de Nazaré denuncia um grupo que se apoderou da associação no ano de final de 2018, início de 2019, e lá, segundo os produtores, merenda nenhuma foi comprada desta associação e foi entregue. Ela é de fachada, segundo os moradores e segundo o inquérito que consta na Polícia Federal. Vai haver a conclusão deste inquérito e um julgamento. Eu espero que a justiça seja feita e a corrupção deixe de imperar no nosso município, porque é isso que tem tirado merenda das nossas escolas. Abriremos para mais uma pergunta, no mesmo sentido de que a pergunta valerá para os 3 candidatos, tá? Boa noite à mesa, professor Zé Domingos, Vitor e Cledinho.
Nosso município ele tem um problema, eu acredito que desde a sua fundação, tem um problema com o destino do lixo. Vocês sabem, né, que arrecada muito lixo, muito, tá? Sabe que o sacrifício que passam os nossos garis para deixar a nossa cidade limpa. Eu pergunto para vocês, né? Zé Domingos, Vitor e Cleitinho. Eleito um de vocês, qual será a proposta para o destino do lixo no nosso município? Professor José Domingos fará a primeira explanação. Bom, viemos aqui para tratar sobre a educação. E o problema do lixo também é educação, né? E o nosso propósito nesta mesa é dizer o que é que nós pensamos para a educação no município de Cametá. E certamente teremos outra oportunidade para discutir outros momentos, outras concepções, outras ideias. Mas, professora Joana, muito obrigado pela sua presença, porque o problema do lixo não é o lixo em si. É por isso que eu digo que a educação, quando te pensa o processo educativo, ela perpassa por um processo educativo não só. A educação é muito mais ampla do que propriamente ensino. Se a gente pensar o ensino, nós nos voltamos para a escola. Mas se a gente pensar o conceito de educação, nós passamos num conceito que ela extrapola o campo e o muro da educação. Este é o sentido. A educação ela tem um sentido formal, não formal e informal. Ela se dá nessas três dimensões. E o problema do lixo é resultado de um processo não educativo que nós precisamos perseguir, também pela educação, pelo campo educativo. As escolas, no currículo, ela a parte do que é ser trabalhado e a parte diversificada do currículo. Na parte diversificada, nós há de tratar sobre o conceito ambiental voltado para nossas peculiaridades. E aí sim, o tratamento do lixo, a separação do lixo, a educação ambiental, enquanto processo transversal de se trabalhar no processo educativo. Veja, o tema meio ambiente é um processo transversal e que se deve trabalhar na educação. A educação, veja, ela tem um papel importantíssimo nesse processo, porque ela educa os sujeitos, ela constrói mentes de que será trabalhado. Ora, se a gente trabalhar um processo educativo que ele não é a curto prazo, ele é a médio e longo prazo, e por isso a importância da escola, por isso a importância da educação, nós, daqui com o tempo, certamente nós teremos maior cuidado com o meio ambiente, nós teremos maior cuidado com o nosso lixo, e quando chegar no processo do destino do lixo, nós temos que incentivar o processo de cooperativismo. Uma ponta é educativa, a outra ponta é o do destino do processo econômico. Você veja o destino que nós temos no lixo. Hoje não se trabalha isso. As empresas não têm essa destinação, não tem uma cooperativa compreensiva para se trabalhar na outra ponta o destino do lixo. Veja, então, de um lado, a educação compreendido na sua dimensão formativa, na sua dimensão de formação, e de outro, a dimensão econômica, que também é educativa, dessa separação, da criação de mecanismo econômico, mecanismos organizacionais para dar destino ao processo do lixo. Então, nós pensamos dessa maneira. O lixo é uma consequência do processo educativo, e o processo educativo é uma consequência do destino do lixo. Muito obrigado. Passamos agora para o Cleitinho Teles. Vou tirar minha máscara, agora eu tirei. No final estava ofegante já. Espero que isso passe, né, pessoal? Às vezes a gente no interior, a gente está chegando, a gente se sente estranho já no meio do pessoal, que ninguém usa máscara, né?
Mas é assim, nosso plano de governo, na página 25, está falando muito sobre essa questão do que fazer com o lixo, né? Nós terminamos, eu acho, o plano de resíduos sólidos, que eu vi o professor Bada estava por aqui, parece que a sua sobrinha era uma das nossas secretárias de assistência de meio ambiente, e com muito esforço e muito trabalho eles conseguiram terminar o plano de resíduos sólidos, ia ser aprovado pela Câmara e devolvido para a Prefeitura, para a mão do senhor Valdir Valente, e infelizmente até hoje não foi tomada nenhuma providência. Eu espero que nesse segundo mandato, se ele se reeleger, ele possa dar continuidade a esse processo do plano de resíduos sólidos, que foi muito difícil a gente construir por causa da dificuldade técnica e de mão de obra qualificada. Tivemos que buscar gente de fora para poder fazer com que esse plano saísse do papel. Mas assim, eu acho que a coleta do lixo ela está muito rotulada aqui a Cametá, só a sede do município. Nós temos 3 realidades totalmente diferentes. Nós temos as ilhas e as vilas. Nós temos que também pensar na coleta seletiva do lixo para as vilas. Nós temos que pensar na coleta seletiva dos nossos irmãos ribeirinhos. E olha, os irmãos ribeirinhos se torna até mais fácil fazer separar o lixo, né? Que o orgânico já fica lá e só vem o que é reciclável, né? Mas eu tenho certeza absoluta, professora Joana, que nós só vamos, de uma certa forma, minimizar a questão dessa coleta do lixo, se for pela educação. Aí eu concordo com o professor Zé Domingos, porque às vezes a gente perpassa por muitos momentos que são difíceis da gente tomar consciência do que é o lixo, né? Tomar consciência do que é o lixo. Eu espero sinceramente que a próxima gestão, se for nós os condutores dessa gestão, pense na questão ambiental e poder complementar a educação para que possam nossas crianças levarem para os pais o dever de fazer a coleta seletiva do lixo, começar em casa. A coleta seletiva do lixo ela tem que começar em casa. E a gente não pode destinar para o lixo tudo, nem tudo é lixo. A maioria das coisas são recicláveis. Mas a partir do momento que tu bota num saco de lixo e joga no caminhão para lixo, já era, tudo se transforma em lixo, né? E nós precisamos sim fomentar essa estrutura de organização das cooperativas de catadores de lixo aqui do nosso município, para que eles possam também ser geradores de renda e possam custear a vida dos seus filhos. Eu penso assim, mas nós precisamos dar continuidade ao plano de resíduos sólidos. E nós vamos dar continuidade a fazer o aterro sanitário, que é muito importante para o nosso município, tirar de lá do Mataquiri, que é muito ruim a gente passar todos os dias e aquela população não pode mais ficar daquele jeito. Nós temos que fazer o aterro sanitário aqui em Cametá. Isso é urgente, urgentíssimo. E nós vamos trabalhar para que a gente possa fazer isso e realizar o sonho daquele pessoal lá do Mataquiri, do Marizal e adjacente. Muito obrigado. Para o candidato Vitor Cassiano. Com relação ao problema do lixo do nosso município, existem alguns pontos aí a serem desenvolvidos e feitos pela gestão para que a gente consiga minimizar o impacto que o lixo causa no nosso meio ambiente, no nosso município. A efetivação do programa de resíduos sólidos, principalmente no que tange a coleta seletiva, porque há no nosso plano de governo a intenção de fazer a reativação da usina de reciclagem. Com a coleta seletiva, esse lixo passa a ser insumo para a gente gerar algum tipo de renda a partir do lixo.
a reestruturação do aterro sanitário, principalmente nas vilas, que hoje o lixo é descartado na beira das PAs, das nossas vicinais, e de forma inapropriada. Eu visitei o nosso município de Cametá esses 120 dias e andei em todas as vilas. A maior parte das nossas vilas descarta lixo e caroço de açaí nas nossas vicinais e nas beiras das PAs. Há necessidade também da gente implementar o projeto da compostagem do caroço de açaí para gerar energia para o nosso município. E também um plano para as ilhas, onde hoje 100% das ilhas queimam o seu lixo. Há uma estratégia para minimizar o impacto ambiental no lixo das ilhas, é a disponibilização de um barco periodicamente para a gente estar fazendo uma coleta periódica desse lixo das ilhas para, de forma seletiva, levar aí até a usina de reciclagem e descartar no aterro sanitário em local apropriado. Ok, muito obrigada. Agora chamamos o professor Rosinei Vanzeler Cunha para encerrar a live com os candidatos a prefeito e logo a seguir abriremos a live com os candidatos a vereadores, professores e professoras filiados ao nosso sindicato. Boa noite a todos. Pedir licença para tirar a máscara, para sentir mais um pouco à vontade na fala. Em nome do nosso sindicato, a gente quer agradecer a presença, professor Domingos, nosso candidato Vitor Cassiano, nosso candidato Cleidinho Teles também, para a gente fazer essa entrega da nossa carta, a gente chama plataforma, carta das nossas propostas enquanto sindicato para a gente fazer a melhoria da nossa educação. A gente tem, enquanto sindicato, pé no chão de que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer para a gente conseguir ainda a busca por excelência no processo de ensino desse nosso município. E essa busca de excelência, ela perpassa a nossa formação, a formação dos nossos profissionais, não só professores, mas também nossos profissionais de apoio, que trabalham na escola. A estrutura da nossa rede, a infraestrutura da nossa rede de escolas, como o professor Domingos já falou, 202 escolas, então é importante a gente ver essa questão da infraestrutura e da qualidade na estrutura para os nossos alunos, para melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem. E a questão da valorização dos nossos profissionais. Então, são esses três itens, nós, enquanto sindicato, a gente vem lutando, praticamente, nós vamos chegar a 40 anos, lutando pela melhoria da qualidade do nosso município de ensino. Em nome do nosso sindicato, a gente quer agradecer a todos, colocar o nosso sindicato à disposição dos candidatos e também aqui continuar firmando a nossa mesa de negociação enquanto sindicato. Agradecer aos nossos professores, que amanhã, dia 15, é um dia muito importante, dia dos professores, e que Deus nos abençoe, e também desejar aos candidatos que essa jornada seja uma jornada fraterna, uma jornada que a gente esteja em contato com os nossos profissionais, com os nossos professores, com as nossas comunidades, e a gente leve esperanças e propostas, boas propostas para a gente melhorar nossa educação, nosso município. Então, desde já, muito obrigado. Enquanto coordenação do sindicato, a gente agradece a participação de todos. Obrigado. Pessoal, a gente acabou pulando aqui um ponto importante, Nós teremos 3 minutos para cada candidato fazer suas considerações finais. E, professor Evandro, por favor, atento aí ao relógio, tá? 3 minutos, também através de sorteio.
Passamos para o candidato Vitor Cassiano fazer as considerações finais. 3 minutos, viu, Vitor? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade aqui da live, fazer um pedido, como a live não foi para o ar, se ela for, eu peço que todo o conteúdo seja disponibilizado na internet na íntegra, sem edição. Com relação à principal reivindicação do Sintep, que perpassou por questões de remuneração e valorização da classe, a gente pretende fazer um governo bem democrático nesse sentido, fazer um governo em que a gente possa estar dialogando com os profissionais da categoria, com a comunidade escolar, porque não há como fazer um bom governo sem ter a disposição e a condição de percorrer o nosso município, estar próximo aonde há o problema da infraestrutura das escolas e da infraestrutura da educação. Então, a gente pretende fazer um governo próximo da nossa população, visitando a parte onde fica a maior fatia da nossa população, que é zona rural, zona ribeirinha, periferia da nossa cidade, fazer um governo próximo das pessoas. Então, eu agradeço no geral e a gente está aqui para debater as ideias, colocar aquilo que a gente acredita que o nosso município precisa. Cametá não tem mais chance de errar e a gente precisa, de fato, de ter aqui uma mudança não só da figura do gestor, mas uma mudança de comportamento, de atitude, porque a nossa sociedade precisa cobrar para que todo esse recursos, quase R$1 bilhão que o nosso município recebe em 4 anos, sejam aplicados de fato nos problemas que são do cotidiano das pessoas, problemas básicos, que é responsabilidade da Prefeitura Municipal de sanar para dar dignidade e fazer com que as pessoas do nosso município vivam melhor em relação à saúde, educação, assistência social, segurança pública e várias outras áreas de atuação da gestão. Então, o meu comprometimento com o povo cametaense eleito prefeito é fazer uma gestão que seja marcada pela presença forte de mim como prefeito, dialogando sempre com as instituições, as entidades representativas de classe, para que a gente possa junto construir um município que seja justo, pautado naquilo que é o interesse maior do nosso povo. A gente ter satisfação em viver no lugar que a gente ama, que é Cametá. Muito obrigado. Passamos agora para o professor José Domingos. Eu queria agradecer primeiro a Deus por este momento que nós estamos vivenciando. Sem Ele, nós não conseguimos nada na nossa vida. Segundo momento, agradecer ao Sintep, Sindicato Histórico de Luta, que eu fico muito à vontade de estar numa casa que é minha. Eu sou filiado à DUFPA, sou professor filiado à DUFPA, Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Pará. Me sinto em casa, porque o governo passará, mas nós não passaremos. A nossa profissão ela é importantíssima na formação dos sujeitos humanos. Então, eu queria agradecer imensamente a esse espaço, a esse debate, agradecer ao Cledinho, ao Vitor, a professora Vilma, que mediou esse momento aqui para a gente poder... Este é o momento de a gente dizer, os professores que aqui estão me ouvindo, a população cametaense que está me ouvindo. Esse é o momento de a gente fazer o nosso julgamento, a nossa análise, de que realmente está preparado para governar Cametá. Eu faço parte de uma chapa que tem o prefeito Valdoli, que tem 32 anos de mandato na vida pública, sem nenhuma mácula. E eu quero defender este pensamento, essa ideia, essa relação que se cria. Segundo, eu sou professor e sei daquilo que a gente está falando. A educação, não há como fazer um bom governo sem conhecer daquilo que se pretende fazer. Há de se pensar a educação pensando naquilo que se vai fazer. Eu estou aqui representando e me colocando à disposição para que a gente possa construir uma Cametá mais possível. E finalizo aqui, amanhã será o dia do professor. O professor tão importante que muitos dizem, eu ouvi falar, eu falo com causa própria. Eu não faria outra coisa se não fosse professor. Eu sou professor na sua dimensão, experimentei todos os modelos educativos. E eu queria desejar, amanhã, 15 de outubro, que nós tenhamos grandes vitórias,
que a gente tenha grandes vantagens, que nós sigamos o nosso firme nessa caminhada, que a gente continue nessa luta na busca dos direitos, na busca da qualidade de vida, que nós, professores, tenhamos um grande dia, um dia cheio de bênçãos, e que nosso município, que nossa educação, ela sempre esteja nesse caminho do desenvolvimento da qualidade, do qual nós tanto sonhamos e do qual nós tanto batalhamos diariamente. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma boa noite e um grande abraço a todo mundo. Passamos agora, para finalizar, ao Cleidinho Teles, que é assim que ele pediu para ser tratado. Herádido, né? Muito orgulho. Meu pai foi um pescador que matou a fome de muita gente por aí. Isso eu tenho muito orgulho de ser filho do seu Herádido Viana, lá do Pacuí. Eu queria aqui agradecer primeiro a Deus também por essa oportunidade de estar reunido aqui com tantos professores, com tantas pessoas que fazem com que a nossa educação ela seja primordial nesses dias tão difíceis, né? Eu espero que muitos professores hoje em dia não está mais fácil, né? Mas está menos difícil, digamos assim. Minha mãe tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite e intermediário para ter um bom salário. E ela me levava para me estudar intermediário porque não tinha com quem deixar os filhos. Em nome dela, da professora Fátima Teles, que é associada aqui no Sintep, eu quero agradecer a todos os coordenadores dessa casa maravilhosa e por ter cedido esse espaço para a gente poder dialogar aqui e confrontar algumas ideias que a gente precisava colocar aqui. Vou ficar aqui um pouco, mas isso é costumeiro, eu não costumo falar nisso, mas de todas as vezes que o prefeito Valdoni foi convidado para ir para a Câmara, nem 10% das vezes ele se fez presente. E mais uma vez, desculpa Zé Domingo, mais uma vez ele fugiu da sua obrigação de estar aqui, representando e propondo o posto. Nada contra o senhor que é vice, o senhor é uma grande pessoa, um grande amigo meu, mas quem deveria estar aqui discutindo com a sociedade, com os professores, seria ele, seria o prefeito. Entendeu? E duas coisas que eu não coloquei, que está no nosso plano de governo, é a implementação das eleições diretas para diretores de escola. Isso nós vamos estar no nosso plano de governo e nós vamos ter coragem de fazer isso. Coragem, para acabar com esse apadrinhamento político que tem nos diretores de escola. Muitas das vezes a pessoa não faz um bom trabalho lá porque não tem competência e porque é apadrinhado de algum político. E também eleições diretas, eleições para técnico pedagógico. Se você quer ter um bom técnico pedagógico, tem que começar pela sua competência e pelo seu trabalho que tem. Não apadrinhado político, que às vezes nem na escola vai. Como a gente sabe, nem na escola vai. Tem companheiros nossos, amigos nossos que varavam mato. Você sabe disso que eu estou falando. Varavam mato, varavam estrada, lama, mas ia lá dar sua aula. Hoje tem gente que só recebe e não cumpre as suas horas para poder defender e garantir o seu salário, né? E também, pessoal, nós temos que fazer o concurso para merendeira. Nós temos que fazer. Hoje em dia, estão querendo extinguir e a presença da merendeira, ela é fundamental nas nossas escolas. Eu não sei se é possível isso, mas é uma das bandeiras que pediram para nós, para quando a gente pudesse falar, a gente falasse isso, porque hoje em dia quem já é técnico de alimentação não quer ir para o fogão, só quer escrever a receita e deixar para o agente administrativo ou para os serviços gerais fazer a alimentação. Eles não querem mais. Então, por isso, a bandeira das merendeiras também a gente vai defender aqui. E muito obrigado à equipe que está me acompanhando aí, obrigado ao Zé Domingos que está aqui, obrigado ao Vitor Cassiano que está aqui, aos meus amigos que estão aí na plateia, todas as pessoas que vieram aqui ouvir, participar e tirar suas dúvidas de quem está mais preparado para assumir esse município de Cametá. Boa noite a todos.
mais uma vez, em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintep, Subsede Cametá, agradecemos a presença, primeiramente, dos candidatos a prefeito, e suas comitivas. Agradecemos a presença da plateia, do pessoal que veio, para assistir. Muito obrigada a todos. Boa noite.